cristão ele se desenvolve através da observação. É como você recebeu pelo correio um kit para montar ponte. E o manual às vezes ajuda, às vezes ele mais confunde do que ajuda. Então, é imprescindível você resolver montar a sua ponte numa região onde você leve o seu manual, sim, mas que você tenha em vista algumas outras pessoas que estão construindo o mesmo tipo de ponte. Na dúvida, consulte o manual. Na dúvida em relação ao manual, dê uma olhada para ver como que o outro está fazendo. Aprenda com o que o outro vem fazendo também. E ainda, eu coloquei o estudo continuado, tanto no que diz respeito a você manter a atividade acadêmica, como grupos de pastores que possam discutir sobre temas afins, mas ou seja o grupo de pastores, seja o meio acadêmico, isso visa você manter a sua mente fértil para análise, manter a sua mente apta para estar sempre discernindo o que está acontecendo. Agora, interessante que pessoas têm uma propensão a se desenvolver através de determinadas áreas ali e não tanto em relação a outras áreas. Tem gente que se desenvolve mais através da experiência do que da formação acadêmica. Tem gente que se desenvolve mais através da análise, da formação acadêmica, do que talvez pela observação. Tem gente que pode ler 10 livros, não cresce tanto quanto como ele visitar uma igreja e ver um pastor agindo. Tem gente que cresce através da observação. E eu tenho notado ao longo da minha vida que essa tendência por crescer mais, ou através da análise, ou através da observação, ou através da experiência, ela é meio que variável ao longo da vida. Existem momentos que a gente está propenso a crescer mais através da experiência, existem momentos que a gente está propenso a crescer mais através da análise, existem momentos que a gente está propenso a crescer mais através da observação. Agora, o importante é você tentar manter um equilíbrio entre essas coisas. E para você ter uma ideia, mais ou menos, de como você está hoje, eu quero... Pega um, me passa, por favor. Eu queria pedir para você pegar essa folha e não se adiantar na leitura dela. Aguarda. Terminou aí? Sobrou mais? Você coloca 4 para atitudes muito relacionadas à sua forma de desenvolvimento pessoal. Hoje, como você se sente? 4 para coisas que estão muito relacionadas a você. 3 para coisas que quase sempre estão relacionadas a você. 2 para coisas que quase nunca estão relacionadas ao seu jeito de se desenvolver. E 1 para atitudes que nunca estão relacionadas à sua forma de se desenvolver. Então você vai ler uma série de atividades ali, e você, olha aqui para mim um pouquinho, por favor, todo mundo. Joel, você está com a gente aí? Pega aí. Uma coisa importante, quando você faz um teste, principalmente teste desse tipo, sempre a primeira resposta que vem à sua mente, ela é a mais precisa. Você sabe disso, né? É perigoso você, quando está fazendo um teste desse, vem uma coisa e você pisa no breque e fala, não, espera aí um pouquinho, deixa eu repensar um pouquinho isso. Não faça isso. Eu quero que você vá lendo, de preferência você lê a atividade e assinala 4, 3, 2, 1. Lê a atividade e assinala 4, 3, 2 ou 1 e assim por diante, tá? Sem pensar muito nisso, ok? 4 para coisas muito relacionadas a você, 3 para coisas quase sempre relacionadas a você, 2 para coisas quase nunca relacionadas e 1 para coisas que nunca estão relacionadas. Vai lá. Isso. Você tem 4 colunas e com quadrados em branco aí, tá? Então tá na sua coluna 2,
supor, 22, então essa daqui é a linha do 20, 22 deve ser mais ou menos aqui. Coluna 3, o seu resultado foi 11, é mais ou menos aqui. Coluna 4, o resultado foi 15, está aqui. Está claro? Não. Paulo? Quando começa o negócio, Eu já coloquei. Tanto faz. Você pega o resultado, apesar que o senhor falou tudo, com vocês, essa boca. É isso? É. Observação. Então, esse sujeito é um sujeito que ele cresce ou ele se desenvolve tremendamente através da observação e através do que? Ação. Esse conjunto é bem comum, tá? Normalmente gente que cresce, normalmente essas duas áreas aqui, elas são meio que acompanhadas e essas duas aqui também. Quem tem a tendência à análise, quem tem tendência à análise, muitas vezes também tem a tendência à observação. Tá bom? É o seu caso? Eu achei que estava meio desregulado o meu que você colocou para cima. Agora bateu lá. Agora, isso pode te ajudar em duas coisas. Gente, isso pode te ajudar em duas coisas bem práticas. A primeira delas é saber onde você está hoje. Certo? A segunda delas é você saber, a nível dos próximos anos e meses, aonde você precisa procurar crescer. Porque o ideal é você desenvolver um certo equilíbrio entre essas quatro esferas. Meu bateu direitinho, cara. Meu bateu direitinho. É isso que eu ia falar. Eu sou muito viajante fazendo minhas coisas. Não, sabe por quê? Porque eu achei que eu não queria chupar o lugar nenhum. Porque tá daquele jeito. Eu, cara, agora eu conheço também. Eu fiquei pensando assim, o pastor mata pau. Pessoal, sim, só um pouquinho, deixa todo mundo parar de conversar um pouco, senão. além desse perigo, teria como a gente ver a questão do alvo, A questão do alvo, do centro. do centro. Do centro? Ou não? Não, o centro desse gráfico não tem, assim, a não ser o fato de que o ideal é você manter um quadro mais ou menos equilibrado entre essas tendências. Ah, tá. Ser uma pessoa que se dedica à análise, mas ser uma pessoa que procura crescer por observação, ser uma pessoa que procura crescer através da experiência e ação. Tá? Eu achei interessante que quando eu fiz esse teste, no meu último ano de seminário, a ponta maior estava para análise, tá? Eu estava completamente voltado para análise. Por quê? Porque eu estava saindo de um processo de aprendizagem formal. Lá pelo 6º, 7º ano de ministério, quando eu fiz esse mesmo exercício com alguns pastores, foi interessante como a tendência foi para o experimental. Por quê? Porque eu estava envolvido. Isso é um processo que te ajuda a perceber aonde você está. É variável, dependendo do momento que você está vivendo. E você tem que sempre buscar o equilíbrio. Tá? Mas lembrando que esse teste tem a ver com isso aqui. Um líder se desenvolve através da experiência, da observação e do estudo continuado, sendo que nesses 3 itens a ação está relacionada à experiência. E o resultado, Reverendo, por ele não ter sido premeditado, haja vista que você trouxe aí, não fique pensando para responder, né, Paulo?
Ele é um resultado assim, poderíamos dizer, Não. Mesmo assim, subjetivo. Teste nenhum, porque quando eu falo, quando você começa a ver as palavras aí, você pode ser estimulado já a assim, eu quero ser um cara que seja tido como reflexivo, como que analítico, tal. Inconscientemente, não existe teste puramente objetivo. Sim, mas pelo menos pode ser acreditado. Se avalizar. Todo teste que você faz psicológico, ele deve servir de referência. Não existe teste psicológico objetivo, ele é uma referência. Ajuda você a entender onde você está e para onde você deve caminhar. Mas ele nunca vai ser objetivo. Tá? Bom, agora, o desenvolvimento do líder, a gente viu na aula passada, gera a habilidade na administração da palavra, de palavras, de pessoas, de processos e de poder. Essa folha não tem, né? Tem aqui, ó. Tem, deve estar lá no quarto. Tá comigo aqui, né? Uma coisa que eu estava pensando um pouco sobre isso é o seguinte. A concentração numa destas áreas, quais áreas? Administração de palavras, administração de pessoas, administração de processos e de poder, pode fazer um homem um excelente preletor, no caso dele aprender a administrar bem palavras, pode fazer dele um ótimo amigo, no caso dele aprender a administrar bem pessoas, um eficiente tecnocrata, no caso dele aprender a administrar bem processos, e um hábil político, no caso dele aprender a administrar bem poder. Mas uma coisa que eu queria deixar claro, a concentração em uma dessas áreas nunca fará de um homem um líder. Repete, por favor. A concentração numa dessas áreas, palavra, processos, pessoas, poder, pode fazer de um homem um excelente preletor, um ótimo amigo, um eficiente tecnocrata, um hábil político, mas a concentração em uma dessas áreas nunca fará desse homem um líder. Um líder é um homem que administra bem palavras, pessoas, processos e poder. É por isso aí você começa a entender o seguinte: às vezes você escuta falar daquele pastor que, puxa vida, administrativamente ele era muito bom. Mas por que ele não levou a igreja para lugar nenhum? Olha, o pastor fulano de tal é um cara sensacional. Como pessoa, ele é nota 10. Um amigo do peito. Mas não serve para ser meu pastor. Você já ouviu essa história? Já. Ou como que um cara que é amigo não serve para ser pastor na cabeça das pessoas? Ou um cara que prega muito bem, é pregador, arrasta multidões através da palavra, mas depois de algum tempo, normalmente cara que se dá muito bem no ministério da palavra e tão somente no ministério da palavra, perceba bem, é cara que fica 2, 3 anos numa igreja e pula para outra, 2, 3 anos numa igreja e vai para outra, 2, 3 anos e vai para outra. Por quê? Chega uma hora, só palavra não funciona mais com o grupo. O grupo quer mais daquele sujeito. Espera um pouquinho, o Tony começou a falar. Você só um instante, gente. Nesse caso aí, só para que vocês não fazem aqui, mas assim, seria a nossa visão que porque o povo entende que algum desses aspectos capacita, aliás, até uma maneira de se chamar, de se trazer o pastor para a igreja, é quando se envolve com dessas capacidades aí. Assim, o nosso ponto de vista, e até
foi interessante você falar, por um tempo. Por um tempo as coisas acontecem assim, quer dizer, o cara é visto como líder e é ele que tem, vamos dizer, ele vai. Vamos dar razão. Sim, deixa eu então só voltar a enfatizar isso que o Tony está falando, que é importante. O que o Tony está colocando é verdade. Essa é a visão bíblica, é a visão do ponto de vista correto do que Deus espera de um líder para o seu povo. Essa não é normalmente a visão que a igreja tem. A igreja às vezes está atrás do pregador, especialmente o pregador. Mas volto a repetir, depois de uns 2 anos, essa igreja se cansa do pregador. E o pregador acaba também o estoque de excelentes sermões dele, mas em outra área que ele consiga segurar o ministério dele. Então o negócio dele é ir para uma outra igreja, acho que tinha um professor que falava que você vai pregando numa igreja e vai virando os esboços assim, né? Quando acabar os esboços, está na hora de você ir para uma outra igreja, voltar tudo de novo assim e começar a pregar outra vez. Jesus, a minha pergunta não é nesse sentido, mas em outro também, significa ou não significa que eu, como líder, tenho algumas aptidões naturais, ou uma facilidade maior em determinadas áreas? Sim, a gente vai chegar lá. Você tem habilidades em determinadas áreas e não tem tanto em outras. Agora, o que eu dizia aí, um dos amigos que trabalhou comigo, eu dizia sempre para ele: rapaz, em algumas áreas, e principalmente nessas áreas do ministério, um líder, ele precisa ter o mínimo possível em cada uma dessas áreas. Em algumas delas vai estar a concentração dos dons dele, mas um líder ele precisa ter o mínimo razoável para administrar essas 4 áreas. E se eu não tenho, lembra que a gente está falando da fase do amadurecimento do ministério. O líder, ao longo da vida, procurando aprender através da experiência, da observação e do estudo continuado. Ninguém vai sair daqui pronto. Tá? Tem um pouco a ver com o que você falou, porque o que geralmente serve de desculpa para os pastores e também até as igrejas se alienam a essa necessidade de um líder que tenha uma harmonia em todos esses aspectos, é que, por exemplo, eu como pastor, eu vou ter essa facilidade nessa área, eu vou levar a igreja, certo? Aí Deus me deu essa capacidade, não me deu a capacidade que deu, por exemplo, ao irmão ali. Então, a igreja vai andar certo tempo, eu faço parte da história dessa igreja até certo tempo, e Deus me levou para lá, para que nessa área a igreja cresça até certo tempo. Quando a igreja cresceu nessa área e sente dificuldade em outra área, é hora de eu sair como pastor e ser no meu lugar um pastor que possivelmente naquela área vai estar ajudando a igreja. Agora você percebe que tem várias visões acerca do fenômeno. Primeiro, você pode, sendo um cara hábil numa determinada área, se dedicar àquela igreja naquele momento, e quando existir a necessidade de alguém hábil numa outra área, é hora de você sair e vir outro. Existe a outra visão da equipe de pastores, gente hábil em áreas diferentes. E existe uma terceira visão que não elimina nenhuma dessas duas, ao meu ver, é que Deus não está só desenvolvendo a igreja, está desenvolvendo você. Ou seja, o fato de você, no seu primeiro ministério, perceber que você foi muito bom na administração de pessoas e não tão bem na administração de palavras, não quer dizer que você deva assumir isso para o resto da sua vida e largar a área da palavra. Você pode ser um sinalizador de uma área que você deve buscar crescimento, deve buscar leitura, deve buscar gente que possa te ajudar e assim por diante. Ou seja, a igreja,
Deus não está só desenvolvendo, ou melhor, Deus está desenvolvendo a igreja, e nós fazemos parte dela. O fato de eu ser pastor não me faz alheio ao processo que Deus tem na igreja. Deus está também, eu faço parte do processo de desenvolvimento de Deus. E eu quero que aos 40 anos eu seja um pastor um pouco mais aperfeiçoado do que eu sou hoje. Aos 50 eu quero ser um pouco mais aperfeiçoado do que eu era aos 40. Aos 60 eu quero ser bem melhor do que eu era nos 30, nos 20 anos. É um processo. Aos 70 fica perfeito para a missão. Aos 70, se Deus der força, quem sabe pescar, convidando os seminaristas para pescar juntos e conversando sobre isso. Pelo que eu estou entendendo, o líder, ele pegou um pouquinho de cada coisa, né? O cara, Sai nada. Você falou, você citou um exemplo bem prático. As igrejas hoje elas avaliam o pastor por aquele sermão que ele vai fazer lá na época da eleição, né? Aí chegou lá, o cara pregou maravilhoso, falou: esse é o pastor que a nossa igreja precisa. Quer dizer, nós somos avaliados por sermões, não por aquilo que você vai fazer, por aquele líder que você é. Eu acho que, eu gostei dessa colocação aí, mas eu acho que, por exemplo, quando a gente fala em líder, o que vem à mente, vem Neemias na mente. Dificilmente você fala em liderança, você pensa em Neemias, aquilo que está reconstruindo. Então, se a gente ler o capítulo 13 de Neemias, eu estou lendo um livro aí Revitalizando a Cidade, do Lynchburg. Então, se você ler o capítulo 13, Neemias falhou justamente no fato dele não preparar líderes para quando ele saísse dali e desse continuidade naquilo. Eu acho que seria um líder, falando a nível de igreja, seria aquele que você chega num lugar, não importa se você prega bem, então você passa a andar com as pessoas, você passa a preparar aquelas pessoas para se desenvolver aquilo que você começou a desenvolver, dar continuidade. Neemias, por exemplo, ele falhou lá, o povo começou, o povo começou a fazer tudo errado, aquilo que estava ligando lá. Os sacerdotes, os levitas. Capítulo 13 reflete muito bem. O que ele faz? Ele tem que voltar lá. Ele volta lá e mudou o direcionamento. Então vamos voltar, começar tudo de novo. Então eu acho que todas as características do líder aí, acho que a melhor é essa. O cara ser um líder é aquele que desenvolve outros líderes na sua comunidade. Não simplesmente chegar lá e prega bem, faz tudo bem, mas ele saiu de lá e acabou tudo. Ricardo, eu estava pensando justamente nisso. O perigo monopólio pode existir aí. O cara ser um bom com toda. Peraí. Vocês estão começando a trabalhar com sintomas e não com princípios. Deixa eu mostrar por quê. Quando a gente fala de um sujeito que tem habilidade para lidar, por exemplo, com pessoas e poder, um cara que não tem habilidade para lidar com poder é um cara centralizador, é um cara ditador. Mas o cara que desenvolve a habilidade de lidar corretamente com o poder é um cara que usa o poder para potencializar outros. Certo? Não usa o poder para proteger o espaço dele. Usa o poder para energizar a vida de outros, para potencializar outros. Ou seja, então a delegação ela está dentro da questão do poder e também na questão da administração de pessoas. Então, eu acho extremamente importante isso que o Cazu e o Eli estão levantando. A delegação e o treinamento de novos líderes faz parte do processo de um bom líder. Agora, é consequência de um sujeito que lida bem com essas 4 áreas. Normalmente, pastor que não treina outros é pastor que não lida bem com a questão do poder, que tem medo do destaque do outro, ele precisa centralizar tudo, ele tem dificuldade em dividir tarefas porque a coisa não vai sair tão boa como se ele estivesse fazendo. O mesmo de hoje fazer bem, também é isso aí,
eu estava ouvindo uma vida do reverendo Caifado agora de 96, Congresso da Família, e ele, em uma das ilustrações do sermão, ele disse assim que uma irmã um irmão e uma irmã, né, um casal havia abordado e disseram assim: Pastor Caio, você é um líder sem igual no país. Quem que você está preparando para ficar no seu lugar? Ele falou: não me preocupo em preparar ninguém, porque isso é coisa para Deus. É Deus quem vai levantar uma pessoa que vai... Aí ele falou que não vai substituir Caifás. Ele falou: Caifás não é ninguém. Ele falou: mas eu não estou preparando ninguém, e Deus aí que depois toma conta da história. Em 1986, Comiban, São Paulo, eu liderava um grupo de 200 jovens, estudantes de seminários e institutos bíblicos, e foi feito um documento em Comiban reivindicando da liderança evangélica brasileira que ela fizesse menos e investisse mais na vida de pessoas, de jovens. E eu me lembro bem que desde 1986 foi citado como exemplo esse irmão que não investe em ninguém. E pelo contrário, parece que todo mundo que passa por perto dele e que não o ameaça a nível de pregação, porque de fato ele é capacitado por Deus de maneira muito tremenda na área da pregação, mas em outras áreas, quando ele tem dificuldade de lidar com gente emergente. Isso é a história de quem andou perto dele. Converse com qualquer pessoa que andou perto dele e você vai sentir isso. Agora, isso não deve servir para a gente como uma oportunidade de colocar munição no nosso cinto contra o homem, porque ninguém é perfeito. E se ele tem esses defeitos, nós temos os nossos. A questão é quem está atento para aprender com a vida e com a observação não só dos acertos dos outros, mas com os erros também, se desenvolve. Agora, eu não posso concordar com a afirmação dele. Não, então, o que eu estou falando é o seguinte: um dos pontos aqui é a gente observar os outros, né? E aí o Eli falou assim que o líder tem que se preocupar em estruturar outras pessoas, né? Sim. Porque a estrutura que esse homem levantou no país é violenta, né? Qual outro líder que vai poder estar por trás, né? Jesus tinha a lição mais importante que toda a história da humanidade já viu. E ele decidiu investir em 12. Muito bem. E os 12 depois Reventou. Só deixa eu continuar aqui, gente, para a gente passar um pouquinho. Tem alguma coisa nova a acrescentar sobre esse? O Valdeci estava só um pouco ficar patinando. Tem alguma coisa nova a acrescentar? Esse processo Hã? da sacrifício livre, porque dentro daquele livro A Cristo e Integridade, ele coloca que dentro desses princípios que você citou, que aí às vezes procuram, né, as qualidades, pregador, pregue bem e tal, mas se resume ali, ele coloca que o desafio às vezes para a igreja é de ter líderes que sejam capazes de administrar como Neemias, serem intercessores como Moisés e serem profetas como João Batista, né? Então ele fazendo um paralelo nesse sentido de liderança. Esse seria o grande desafio. Obrigado. Gravou aí? Muito importante também. Bom, Josué. outra coisa que nós terminamos a aula passada falando rapidamente é que na fase do amadurecimento do ministério, do desenvolvimento do líder, existem aí alguns perigos e consequentemente alguns cuidados. Eu citei, você tem, assim que eu achar aqui, na página 8, os perigos. Eu coloquei que você tem 3 grandes perigos nessa fase. Resumindo cada um desses pontos, eu chamaria os perigos: o perigo da acomodação,
o sujeito se desenvolve em algumas áreas, começa a fazer bem algumas coisas e fecha o cerco, procura reformar aquele patamar para ele resistir ao longo da vida e fica naquele patamar. Existe o perigo da decepção, o cara se frustrar com experiências, com pessoas, com circunstâncias, com Deus, principalmente por não perceber que o momento que ele está vivendo não é o epílogo da vida dele, mas é um capítulo intermediário. E ainda, um outro perigo é o esgotamento. O cara, nesse processo de amadurecimento do ministério, que é um processo de muita atividade, o cara se dá e não arruma tempo para se recompor. E o americano tem uma palavra, burnt out. É o cara que literalmente ele se queima de dentro para fora. O cara, já viu aquele livro Esgotamento Espiritual? Que na capa tem um palito de fósforo queimado? O título original daquele livro em inglês é Burnt Out. É um cara que se deu, queimou. Uma lâmpada. Então, quais são aí os cuidados que podem ser tomados para esses perigos? Quanto à acomodação, a contínua aprendizagem. E eu associaria a contínua aprendizagem o estar aberto para novos desafios. Saia da sua zona de segurança. À medida que você cresce no ministério e você vai adquirindo algumas habilidades, a tendência do ser humano é querer atuar na sua zona de segurança. Quando Deus te desafiar a sair da sua zona de segurança, saia. Decepção, consciência de longo termo, consciência de que o hoje é só parte do muito que Deus tem para fazer na sua vida. E ainda, acerca do esgotamento, as práticas espirituais. As práticas espirituais. Bom, a gente passa então para a página 9. Aonde a gente vai falar, a gente já falou da crise de aceitação, né? Então aí na página 9 é isso aí. A transição do tempo de amadurecimento no ministério para convergência, ela é marcada por uma palavra discernimento. Os sinais de maturidade na vida de um líder se evidenciam no seu discernimento quanto, especialmente, 3 coisas eu queria sugerir para vocês. Primeiro, entra agora no que o Sandro perguntou aquela hora. Discernimento quanto aos dons espirituais que ele possui. É um processo. E ao longo do ministério você começa a descobrir o que você recebeu e o que você não recebeu. Ou o que Deus quer que você concentre forças, o que Deus não quer que você concentre forças. Agora um detalhe, muito importante. Isso mostra pra gente que dom espiritual, inventário de dons, eu vou até dar um para vocês, já, se der tempo. Inventário de dons, assim como qualquer teste psicológico, não é objetivo, é referência. A forma de você descobrir os dons que Deus tem te dado, sabe qual que é? Se atira, vai à luta. À medida que você entra na batalha, você vai descobrindo através, primeiro, de coisas que você sente que você tem prazer em fazer. Segundo, coisas que as pessoas dizem, rapaz, você dá para isso. E terceiro, coisas que as pessoas dizem, você me abençoou fazendo isso. Tá? Agora, um detalhezinho. Cícero, você tinha
tinha uma coisa para falar. Tá. Saber como se dá discernimento, ele vem pela capacidade, pela sabedoria, pela experiência. Eu diria que o discernimento é fruto de uma vida ou fruto de uma pessoa que não vive por viver, mas que vive para aprender. Normalmente pessoas que vivem por viver jamais vão alcançar essa fase de discernimento. O discernimento é fruto de uma vida de alguém que vive para aprender, de uma pessoa que está atenta dentro daquele processo da experiência, da observação, do contínuo aprendizado. O discernimento flui de uma pessoa que vive assim. Tá? Agora, aí não é o que eu estou colocando para vocês ali não é uma lei, é uma teoria que eu tenho pensado muito nesses termos. Dá para enxergar direito ou meu olho tem embaçado? Eu tenho trabalhado com a seguinte teoria: existem alguns dons. O primeiro momento é que você tem um reconhecimento de alguns dons na sua vida. Pessoas dizem: rapaz, você tem esse dom, rapaz, você abençoa dessa forma, você sente que você tem prazer fazendo aquilo, você sente que Deus tem te capacitado naquela área. Então existe um reconhecimento de alguns dons. Aí você procura aperfeiçoar esses dons. Quando você veio para o seminário, certamente você veio com a intenção de aperfeiçoar algumas coisas que estavam emergindo aí na sua vida. Terceiro, você alcança uma certa efetividade na ministração daqueles dons. Quando tudo parece estar acomodadinho, você começa a perceber, se você é uma pessoa aberta a sair da sua zona de segurança, você começa a perceber e reconhecer novos dons. Surgem novos reconhecimentos. Espera aí, eu estava pensando que a minha vida toda eu ia fazer isso e parece que tem mais coisa no pedaço. Disso surge, aí entra a necessidade de você, ao longo da sua vida, identificar o seu dom-chave. Quando você passa por esse processo de alcançou a efetividade, mas começa a perceber que tem mais dom no pedaço, você tem que descobrir qual que é o dom-chave, qual que é o centro da coisa. E aí então, quando você descobre qual que é o centro da coisa, todos os outros dons são redimensionados em função daquele. Um exemplo que eu cito aí, para deixar um pouco mais claro, é o caso de Barnabé. Barnabé, em Atos 4, ele é chamado de o Consolador. Ou seja, esse homem tinha um dom na área da consolação. Ele consolava pessoas com as atitudes dele. Ele era aquele que vendia os seus bens e dava às pessoas necessitadas. E Atos nos mostra que Barnabé era aquele cara que tinha palavras de consolo. É ele que vai lá para Paulo após a conversão e abraça Paulo e ameniza a coisa e leva para os apóstolos não aceitam muito, mas Barnabé está do lado. Ele era um consolador, ele tinha esse dom. E parece que ele vai buscando o aperfeiçoamento e a efetividade disso. Quando ele chega em Antioquia, o texto diz que quando Barnabé viu aquela situação, como ele era um homem cheio de graça, ele deu uma palavra de encorajamento, que é sinônimo de consolo. Só que a partir dali, da experiência de Barnabé em Antioquia, veja só, ele saiu da zona de segurança dele. O que começa a emergir na vida de Barnabé? O apostolado. E o apostolado parece que se torna o dom-chave e a consolação um acessório daquele apóstolo. O dom da consolação na vida de Barnabé se torna uma importante ferramenta de um ministério-chave, que era o apostolado.
Irmão, o senhor está dando exemplo, mas só para eu entender aqui, o fato de Barnabé ceder lugar para Paulo, esse não é o dom, o principal chave do caso? O senhor falou que é o apostolado, mas não é o fato exatamente dele ser o suporte, dele ter essa capacidade de reintegrar a pessoa, no caso dele, ele integrou Paulo, reintegrou a igreja lá em Antioquia, estava precisando de uma pessoa para organizar. Esse era o dom-chave dele, nesse sentido. Então, ele de sempre conduzir as pessoas àquilo que Deus está querendo, né, para a vida daquelas pessoas. Mas Barnabé ele não abriu mão do lugar dele para Paulo. Ele continuou o ministério de apostolado dele. Deu espaço. Eu acho que, é por isso que eu falo que uma das ferramentas importantes do apostolado de Barnabé era essa capacidade de encorajar, porque em Atos você percebe que quando começam os relatos das viagens missionárias, se fala de Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Aí num determinado momento, antes da própria divisão, começa a se falar de Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé, opa, mudou o referencial. Parece que Barnabé era aquele homem que começava junto com a pessoa, ele começava indo na frente, aí voltava a pessoa lado a lado, aí num determinado momento voltava a pessoa na frente. Agora, quando existe ali a divisão por causa de João Marcos, Barnabé não abre mão do apostolado. Ele continua o ministério do apostolado e Paulo continua o ministério do apostolado. Tá? Paulo mesma coisa Paulo. Paulo tinha alguns dons, mas só em Antioquia que vai ficar evidente que o dom-chave de Paulo era o apostolado. Eu entendo que aqueles dons ali de Efésios 4, eles são referências de dom-chaves. Normalmente existem pessoas que têm alguns dons e elas devem buscar o aperfeiçoamento e alcançam a efetividade naqueles dons. Gente que passa por essa fase de novos reconhecimentos de dons e que precisam agrupar esses dons em torno de um dom-chave, eu particularmente acredito que aqueles ministérios ali de Efésios 4, nós temos só deixa eu concluir, só um instante, do apostolado, do profeta, do evangelista, do pastor mestre, são bons referenciais para se agrupar dons em torno desses ministérios. Normalmente o sujeito que tem o dom de pastor, ou pastor e mestre, ele tem alguns dons que equipam esse ministério. O sujeito que tem um ministério de evangelista, ele tem alguns dons que equipam esse ministério. E assim por diante. Não, o que você estava referindo aí, eu estava pensando. Nós temos uma crise teológica com esse negócio de apóstolo e profeta. Porque é como se fosse cessado só para a igreja primitiva. Pelo menos deu a entender aqui por algumas colocações de alguns teólogos aqui na casa, nessa posição mais conservadora e fundamentalista. Ofícios temporários. Algumas coisas que nós vemos também. Justamente, foram ofícios temporários. Agora, para pastor e evangelista, não, tranquilo. Hoje existe e continua existindo até o fim da eternidade da consumação do céu. Pois é, a posição de Calvino, não a posição calvinista necessariamente, mas a posição de Calvino é que existem os dons temporários e os permanentes, os ofícios temporários e permanentes. Mas a posição se você vai ser coerente à posição de Calvino, não tem missão também. Porque a missão cessou com os apóstolos. Então, se é para ser coerente, ou a gente admite que Calvino é um referencial da nossa linha, ou ele foi inspirado por Deus e a gente tem que aceitar as institutas como... Eu não creio nas institutas como inspiradas por Deus. Eu creio no pensamento de Calvino como referencial para a minha hermenêutica, para a minha fé, para a minha interpretação das Escrituras. Agora, isso não quer dizer que o cara acertou em tudo.
Eu sei que existe essa interpretação que os apóstolos cessaram. Eu acho que depende de como se interpreta, entende apóstolos. Se você interpreta literalmente apóstolos como aqueles que foram enviados por Jesus, de fato não existe mais esses. Agora, eu vejo que o ministério de apóstolo, ele existe na igreja. Tá? Uma segunda área de discernimento. O que seria esse ministério de apóstolo, então? Posso responder ele? Pode. Pode ser porque quando ele fala o pessoal começa a fazer assim, ó. É porque ele não chama certo, né? Não, É que ele brinca demais quando ele fala certo. Não, eu quero. Não, vai falar respondendo. Vamos. Então eu quero fazer uma pergunta. Você pode fazer Eu diria ali que existe, por um lado, uma interpretação Meninão demais assim. de que Efésios 4 Aí já. Efésios 4 Ela é lá outra. não faz uma descrição de áreas diferentes, mas faz uma linha de desenvolvimento do corpo de liderança da igreja. O cara começa como pastor mestre, se torna um evangelista, mas é a estrutura da igreja. Vai filmando. Ele se torna um profeta e aí se torna um apóstolo. É uma linha de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, de amadurecimento. Essa é uma linha que exegetas sérios defendem, de que Efésios 4 aparece um corpo de liderança, de ministérios de liderança na igreja, aqueles que equipam os santos, mas a experiência de um líder que equipa santos começa com o pastor mestre, aí ele, dentro dessa linha de desenvolvimento do líder, a observação da experiência, do crescimento contínuo, ele se torna um evangelista, profeta e se torna um apóstolo. Existe uma outra linha que vê os quatro, essas quatro ou cinco, depende de como você entende, como ministérios estanques que os quatro são importantes para a liderança da igreja. Eu acredito que o apóstolo é um cara, primeiro, que não que eu concorde literalmente com essa linha, mas do que eu concordo com essa linha é que o apóstolo, o ministério apostolar, normalmente é dado por um cara com experiência no ministério. O ministério apostolar nunca é dado aqui. O ministério apostolar é dado depois de algum tempo. E é interessante você observar, porque no caso dos chamados apóstolos, eles não se tornam apóstolos até o momento em que Jesus os envia. Mas eles foram os primeiros. Se você pega o caso tanto de Paulo como de Barnabé, você percebe que houve um desenvolvimento na vida deles até o momento onde eles receberam o ministério apostolar. Eles não receberam quando eles eram novos, inexperientes ou qualquer coisa assim. Só deixa eu completar. Ainda, além de ser um cara experiente, por ser experiente, ele tem habilidade na plantação de novas igrejas, porque ele é um cara que pastoreia pessoas bem, ele evangeliza bem e ele é visionário. Profeta. Ele consegue enxergar, ele desenvolveu a habilidade de enxergar o que as pessoas comuns não enxergam. Então, para mim isso
aponta para o fato de que o apóstolo é um cara que se dá muito bem plantando igrejas. Agora, o que me gera crise é que o nosso processo institucional, e não é só o presbiteriano, de qualquer outra denominação, coloca para plantar a igreja o inexperiente. Quando, biblicamente talvez, quem devesse plantar igrejas e quem devesse ser valorizado por isso e reconhecido como alguém de autoridade é o cara que foi pastor há 15 anos e foi professor no seminário 10, mas é um cara, agora eu estou falando de um cara que, apesar de tudo isso, cresceu, quis crescer. E o que desemboca o ministério dele é num ministério apostolar. Agora, na nossa instituição, ou nas instituições que estão à nossa volta também, o trabalho da plantação é visto como um trabalho para o mais novo, e também financeiramente, o cara que está até, se a gente pode dizer assim, no topo da carreira dele, ele nem pode pensar em plantar igreja, porque a igreja vê a plantação de igreja como coisa para gente nova, porque não rende muito dinheiro, então tem que pagar pouco para quem faz. Se a gente conseguisse inverter essa pirâmide, gente nova vai para trabalhar com bons pastores, como pastores auxiliares nas grandes igrejas, e pouco a pouco aqueles homens experimentados abrem novas igrejas e são bem remunerados por fazerem isso, eu acho que a coisa podia acontecer. Peraí, deixa eu ver quem é que tinha pedido a palavra. O Tony tinha pedido, depois o Gino. Aqui nesse pretérito aparece o primeiro da ordem, apóstolos, e o apostolel, significa também enviado. Né? Então, talvez, de certo modo, pensando aí, parece que essa estrutura dos nomes aí, de salário, parece que é que mais se encaixa, porque depois o pastor de mestre vai aparecer no final disso. Então, não começou com o pastor de mestre e a força no final. Ele até mesmo por questão do verbo, depois que ele está funcionando. Mas o que os exegetas falam acerca disso é que a estrutura desce de cima para baixo, porque daí em seguida vem a questão do equipar os santos, e quem está mais próximo dessa atividade do equipar os santos, quem que é? Pastor mestre. Então ele, segundo os exegetas, Paulo desce a estrutura assim, porque depois ele coloca a questão do equipar os santos, e quem é que está mais próximo dessa tarefa do equipar os santos? Esse aqui. Não que esses outros não tenham essa responsabilidade, mas é esse que tem, é esse que está na igreja diariamente com os santos, é esse que está vivendo o dia a dia com os santos. Tá bom? Só um pouquinho. Giro. Você já falou ali que o que acontece na nossa igreja é justamente o contrário disso aí, né? O que é mandado como missionário para abrir um trabalho novo, né, nem sempre é aquele que está o menos pago, né, aquele que é pago menos para ele, para desenvolver o trabalho, sendo um trabalho que exige mais da pessoa, né? Vai ter que abrir um trabalho novo, vai ter que ter mais discernimento para se adaptar àquela nova cultura, né? Só que é incrível como acontece isso, né, na nossa igreja. Essa ordem assim, totalmente inversa até mesmo da Bíblia, né? E daí quando o missionário vai ter uma outra atividade para ajudar no sustento dele, porque ele não é reconhecido mesmo. Na nossa igreja, ou você é pastor, ou você não é nada. E quando o cara dele quer ter uma outro emprego assim para ajudar, então ele é criticado porque não se entrega totalmente à obra. Vender coelho, né? Agora, acrescentando essa palavra do Gino, vender tem coelho. fatos, as estatísticas que mostram
que o grande problema do movimento missionário brasileiro hoje é o retorno precoce dos missionários. E normalmente o retorno doentio, o retorno frustrante. Por quê? Porque a gente está mandando para o campo quem deveria estar dentro da igreja trabalhando do lado dos pastores primeiro. Agora, aí tem os dois lados. Primeiro, tem a falha estrutural. Mas, por outro lado, tem a nossa pressa. Tem a nossa pressa? Pressa nossa só fala pessoal, né? Ninguém quer ser. Pessoal. Todo mundo quer correr Mas logo ele um tá abraço. no bonde, né? Todo mundo quer logo aprender a fazer o gol. Uma das grandes reclamações dos técnicos de futebol no Brasil é que o brasileiro não sabe os princípios fundamentais do futebol. Quando chega no time profissional, o técnico tem que ficar ensinando ele a dar passe, tem que ficar ensinando ele a fazer lançamento. Por quê? Porque a molecada quer jogar com a camisa 9 e fazer gol, e ir para o abraço. E essa mentalidade nossa também está na nossa formação teológica, pastoral e missionária. A gente tem pressa em fazer a coisa. Se falar que seminário agora, o sujeito primeiro precisa fazer uma faculdade secular, que eu até gosto dessa ideia. Primeiro se faz uma faculdade secular, depois vem para o seminário a nível de mestrado. Por quê? A gente não tem a faculdade secular, o que acontece? O cara faz o seminário e arruma uma igreja para poder estudar. Então primeiro estuda, vem para o seminário, faz o mestrado e aí vai para o ministério. Mas o que que... Por que eu entro nessa... Eu estou citando isso? Porque quando se fala primeiro uma faculdade, depois um mestrado de 3 anos, para depois ministério, isso faz o curso de formação teológica durar 7 anos. Mas, peraí, 7 anos. Mas é ilusão nossa achar que a gente foi feito líder em 4. Hein? É ilusão a gente achar que em 4 anos a gente se tornou pastor. Não sou nada. Vai levar uma vida. Já se conformou? Uma ação de som diploma tá bom, né, É o seguinte, nesse processo de permitido aí, quem é apóstolo hoje dentro da igreja, vou colocar assim, os apóstolos, eles servem, eles são usados não para fazer a missão de base, que é embaixo, está na comissão de frente, mas eles são usados para liderar, lá em cima, na elite. Essa é a realidade. É verdade. Nosso profeta. O que está lá em cima. O que não limita a função também do apóstolo. Não limita, mas dentro dessa perspectiva que você colocou, Para dar exemplo de apóstolo aí, Vai em decência, pode não. o Sandro está dando pedindo lá um exemplo de apóstolo nos dias de hoje. Eu considero que eu tive um privilégio muito grande no meu mestrado de ter como orientador um apóstolo. Ele foi um homem que foi missionário por 10 anos em Sri Lanka. Depois ele foi mais, acho que 8 anos no México. Trabalhou como tipo de supervisor da junta de missões da igreja dele por acho que uns 8, 10 anos também. E paralelamente a isso desenvolveu uma igreja no centro da cidade, onde tem o seminário lá, o Calvin, que é, quando a gente fala de centro de cidade nos Estados Unidos, você tem que entender a população marginalizada, a população pobre, os hispânicos, os negros, os coreanos, assim por diante. A população marginalizada. Ele desenvolveu uma igreja ali, que era a igreja, na verdade, do pai dele, e ele pegou e dinamizou aquela igreja. Quando esse cara, com toda essa bagagem de seminário, de vida, estava na hora de pensar em aposentadoria, ele foi ser professor no seminário. Então o vovô é o nosso apóstolo aqui. E é interessante como nas aulas do Roger Greenway, enquanto o Calvin tem
excelentes professores acadêmicos assim, que falam de academicismo com uma profundidade tremenda. As aulas, porque lá os cursos são eletivos, né? Quais são as aulas mais cheias? O velhinho que fala de vida. E quando ele vai para o material, a turma começa a falar: mas pastor, conta uma experiência aí. A turma quer ouvir a vida de um apóstolo. Eu percebi, ele é deão no seminário também lá. Então o que acontece? Ele é o tipo do cara que, no processo, nos 2 anos que eu tive lá, nos processos de definição da minha vida e alguns conselhos que eu precisava, quem eu procurava? Esse cara. O Antônio Elias, o Antônio Elias poderia ser um apóstolo nosso. Eu acho, talvez, eu não sei, o próprio reverendo Wilson de Souza, que hoje é secretário executivo da IPP, é um cara que tem muita experiência de ministério, tem muita experiência de vida, tem muita experiência de administração, é um cara que poderia ser usado também como um apóstolo. Modéstia de Pedro, né? Modéstia de Pedro, né? Mas não Degrau. Não, Robô, né? porque eu disse que ele é, no caso, vamos supor, o reverendo Wilson e esse professor que eu citei, eles ao longo da vida já provaram, inclusive, que eles são hábeis para plantar igreja. Eles já plantaram. Ricardo, eu fiquei na dúvida se esse caminho que você colocou aí desse processo, né, mas começa até o apostolado, e quando você finalizou falando com essa coisa da pessoa com toda essa experiência e bagagem de vida, estar apta justamente para plantar a igreja. Sim, mas esses exemplos que eu estou citando, no caso, do Gregory nos Estados Unidos, do reverendo Wilson mesmo, do reverendo Antônio Elias, talvez sejam pessoas que o reconhecimento do apostolado deles seja até já tardio. Eles já atuaram como apóstolos e a igreja não concedeu. Então agora é hora da gente só beber de homens que talvez não tenham força física para plantar uma igreja, mas sem a igreja perceber, eles já o fizeram. Esse esquema aí, partindo dessa linha de raciocínio, seria interessante o seminarista não abrir um ponto de pregação enviado pelo presbitério. Começar do zero. Não, ele não ir. Ele não ir. Ele não ir. A opinião pessoal é que não é o seminarista que deveria fazer isso. Você tem desejo de um dia começar uma igreja? Eu já tenho trabalhado nisso há algum tempo. Já vem pensando nisso. Eu tenho muito desejo de estar envolvido oficialmente com isso. Quando da minha vida para o seminário, a outra opção que eu tinha era me envolver oficialmente nisso. Não me envolvi porque as circunstâncias não eram propícias, no caso, que nem lá em Vila Velha, o esquema estava bem amarrado, estava tudo certinho, o presbitério estava dando apoio. Aqui em Campinas, o presbitério ia analisar a situação, ia dar resposta depois de alguns meses. Falou, opa, isso aí não vai dar certo. Agora, o meu desejo de me envolver com plantação de novas igrejas é tanto que eu acho que hoje eu só não estou envolvido com esse projeto, não porque eu não quero, tão somente porque eu acho que Deus me quer aqui hoje. Porque se eu fosse optar pelo que eu quero fazer, eu estaria plantando igrejas. Como eu não posso plantar igreja em tempo integral, o que eu tenho feito? Alguns já estiveram lá de quarta-feira à noite,
A gente tem um grupo aqui em Campinas, numa região onde não existem igrejas evangélicas, numa região que as igrejas não conseguem chegar nas pessoas, e já fazem 3 meses que a gente está trabalhando com aquelas pessoas lá. Já tivemos reuniões com 30, 35 pessoas. Ontem tivemos uma reunião com umas 15 pessoas, mas estamos lá, numa região onde nenhuma igreja chegou e não existe nenhuma igreja lá. Hoje o meu coração está muito mais aberto para trabalhar com pessoas não crentes do que com crentes. Muito bem. É mais fácil. Isso que eu queria. Não diria que é mais fácil. Eu entendi, progresso. Eu disse só que no momento de vida que eu estou vivendo, eu estou mais aberto para os não crentes do que talvez para o trabalho com crentes. Só isso. Existindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ou ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte